Boa tarde a todos. A gente está com uns probleminhas técnicos aqui para variar, né? Só para variar. Mas acho que agora resolveu. Avisa aí se vocês estão conseguindo assistir, se vocês estão ouvindo direitinho. A gente está aqui, quero agradecer a presença de todos, a paciência de todo mundo que ficou aí esperando até agora a gente resolver os problemas técnicos aqui. E quero convidar meu amado Arlindo Gonçalves, que vai falar sobre o novo livro dele. Uma Oração para Seres Medíocres Sem Amanhã. Olá, boa tarde a todos. Desculpem aí as intercorrências técnicas, a gente realmente não entendeu porque que não estava carregando o vídeo, mas vamos lá, um pouquinho atrasados, mas vamos seguir. Mais uma vez, muito obrigado. A gente está aqui no lançamento, mais um lançamento online, né, por questões da pandemia. Esse é o livro que está sendo lançado hoje, Uma Oração para Seres Medíocres Sem Amanhã, a trilogia do anonimato, texto e fotos de minha autoria. Eu vou, já de imediato, eu tenho aqui um roteirinho, né? Vou comentar, pontuar cada item que a gente vai cobrir aqui, tentar cobrir, né? E nosso lançamento, ele não é a CPI, né? Não é a CPI, está sendo transmitido ao vivo, mas vai acabar em pizza, né? Porque hoje é mundial, dia mundial, não sei se é mundial, local... o dia da pizza, enfim, aí é o término. Eu e a Luciana vamos pedir uma pizza aqui e comemorar aqui o lançamento do nosso livro, Uma Oração para Seres Medíocres Sem Amanhã. Eu vou tomar a liberdade de começar aqui a transmissão lendo um texto. Depois vai ficar claro a escolha que eu estou fazendo agora aqui de ler este texto. E vai nos nortear toda a jornada aqui do lançamento. Então temos aqui os materiais aqui do meu lado, livros, temos fotos, eu vou comentando, vou usando aos poucos para pontuar o lançamento. Então eu vou ler o texto que está na página 75 do livro, né? Ele é uma das histórias do livro. Que está no... São 3 livros, né? A trilogia do anonimato, vou explicar direitinho. Ele está dentro do segundo livro, que é o Desonrados, né? Ele se chama Transe. É uma história que está bem no comecinho do Desonrados, né? Segunda história. Então eu vou ler aqui para vocês o que eu separei, né? Começa assim. Os corpos de metal, articulados e grandes, quase sempre despejam milhões de outros corpos menores. Costumam, também, em dado dia da semana, expelir umas poucas pessoas de suas entranhas. E era um desses dias que Eva se dirigia à estação Pedro II do metrô. Levava sua filha Aline bem agasalhada e aconchegada ao corpo para aquecê-la mais, atitude que parecia inútil diante do rigor do início de inverno. Notou um número reduzido de pessoas na rua, fato que lhe agradou bastante. Sair num domingo não havia sido coincidência. As coisas corriam conforme planejado. Não pensou muito, o lento ritmo da cidade parecia retardar a sua capacidade de raciocínio. Uma vez dentro do vagão, sentou-se e permaneceu quieta. Aos poucos, um torpor proporcionado pela mudança de temperatura a introduzia uma espécie de transe. Talvez não fossem a monotonia e o relativo calor do local. Poderia ser a insônia da noite anterior, ou quem sabe os dias difíceis pelos quais estava passando que produzia sua letargia. Um homem sentado ao seu lado tentava sintonizar uma estação em um pequeno rádio. A derrota do Corinthians ontem parece ter sido a grande zebra deste campeonato, ouviu no rádio. Ele aumentou o volume para combater o chiado. Esta temporada promete fortes emoções. Inútil. Serviu apenas para acordar a Aline, que passou a chorar. Na estação em Angabaú, o estado de prostração de Eva foi interrompido pelo choro contínuo da filha. Surpreendida, passou a balançá-la por algum tempo na esperança de acalmá-la. Foi ficando tensa, não pelo choro em si, mas pelos passageiros ao redor. Eles a olhavam de uma forma estranha, parecendo reprová-la. Não sabia quanto tempo havia se passado desde que a menina começara seu lamento. Nada que fazia melhorava a situação. O
que era uma leve tensão, passou a incomodá-la mais e mais. Pôs-se a fantasiar coisas, a achar que Aline tentava denunciá-la às pessoas. Estranhas sensações apoderaram-se dela. Barulho do trem, choro. Eva pensou ouvir um murmúrio que aumentava e a levava a um imenso terror. As palavras sem sentido foram tomando relevo. Acerte onde? Assustada, cerrou os olhos na tentativa de fugir do que ouvia, mas com isso os sons ficaram ainda mais claros. Continua, Amônia. Estação Marechal, desceu e andou depressa. Alguns metros à frente viu um bar. O bar se chamava Deodoro Lanches, e decidiu parar para comprar cigarros. Sorvendo a fumaça, acalmou-se, mas não ficou ali por muito tempo. Foi tomada pela leve suspeita de que olhares reprovadores se voltariam contra ela, como ocorrera no metrô. Seguiu até o Miocão e por uma das alças encaminhou-se para a parte de... A distância era curta, nada difícil, mas ficou ofegante. Então viu algo curioso que lhe chamou a atenção. Um outdoor no qual podia-se ver um desenho, uma espécie de animal, talvez um porquinho ou algo parecido. Ao lado desse anúncio, um cheio de textos. Achou que era a chamada de alguma revista. Confirmou, era uma publicação de finanças familiares ou algo parecido. Não deu mais importância, sem perda de tempo, prosseguiu. Esse é um texto do Desonrados, como eu falei, ele é a primeira história que eu publiquei, né? É o meu primeiro conto, né? E eu escolhi porque ele vai guiar aqui nossos passos. Eu vou agora falar um pouquinho sobre o roteirinho aqui que a gente preparou, que está lá no evento, né? A gente separou em algumas partes, são 6 partes, né? Tentar cobrir todas elas aqui com razoabilidade. A primeira é imagens e palavras, os primórdios da minha fotografia, da minha escrita e a origem da trilogia do anonimato. O item 2, os livros 1 a 1, né? Que eu vou comentar, mostrá-los, cada um deles, né? O relançamento, agora a volta da ideia original de um único romance. As principais personagens, origens, presenças e relevâncias afetivas, o diálogo entre textos e fotos, e a cidade e as personagens, interações e impactos do ambiente urbano nas tramas e na psique das personagens, nas narrativas, dos protagonistas das narrativas. Então o item inicial, que seria imagens e palavras, os primórdios da minha fotografia, da minha escrita e a origem da trilogia do anonimato. Vou pegar mais um texto aqui rápido de um outro livro que eu lancei ano passado, vai fazer um ano, semana que vem, dia 15, né, de julho, que é o Joy Division Closer Testamento Musical. Um livro no formato aqui de um CD, né, bonitinho, pequenininho. Eu separei aqui um texto que fala justamente do começo da minha relação com a literatura, né? Aqui no finalzinho do livro, né? Após as 2 palestras, abordei mais uma vez nosso projeto de fotografia urbana e expus algumas histórias que ligavam a minha juventude passada na periferia ao centro da cidade. Contei como foi o começo do nosso aprendizado fotográfico e dei ênfase à minha relação pessoal com o Cemitério da Consolação. Tudo começou quando passei a trabalhar em 1985 como office boy, e prosseguiu até as minhas idas ao Campo Santo durante os horários de almoço para estudar, quando já cursava a faculdade. Acrescentei uma pitoresca história que relacionava poesia àquele local dos mortos. Eu contei que sempre fui um cara frustrado por não ter me tornado músico, e que felizmente hoje compensava essa lacuna com a fotografia e a literatura. Falei um pouco da minha turma de punks lá de Itaquera, de como eu compunha letras de música inspiradas no livreto de Joy Division e Ian Curtis, que é um livro de letras de música, né, do Joy Division, com português e inglês. A edição lá de Portugal, né, a Síria Alvim. Certa feita, escrevi uma poesia impactado por uma dessas minhas visitas ao Cemitério da Consolação. O texto era tão absurdamente ruim que, por decreto irrevogável, nunca o mostrei a ninguém. Engatei contando sobre a tal banda dos meus amigos para a qual eu gostava de compor as tais letras que nunca eram aproveitadas. O grupo era tão ruim sonoramente que foi apelidado de The Fezes. Então essa aqui é
É um texto no final do livro que conta mais ou menos como foi a minha relação inicial com literatura, né? Então, lá por volta da década de 1980, era a periferia de São Paulo, morava lá em Guaianazes, né? E tinha uma turminha de rapazes que tinham banda, né? Tocavam punk rock. Aí eu gostava de... escrevia muito rudimentalmente, né? Era uma coisa muito primitiva, primária, né? Eu escrevia letras de música, assim, que eu nunca na vida tive coragem de mostrar para eles, né? Então foi uma coisa que foi muito primária mesmo, né? Muito inicial mesmo na minha história com letras, né? Na minha história com literatura, né? Mas é fundamental dizer isso porque essas sementes que a gente vai com o tempo colocando, elas, se a gente não der atenção, né, a gente vai matando o espírito, né, das coisas, né? Então lá por volta, então estamos na década de 1980 e por volta de 86, né, 85, 86, eu tinha essa mania de escrever na mão sempre, né? Nessa época não tinha mesmo como não ser assim. E aí lá pulamos um pouco mais pra frente, em 1992, eu achei esse caderno aqui, estava perdido aqui nas minhas coisas aqui. E foi muito legal achá-lo porque ele vai trazer algumas revelações relacionadas à escrita, né? Então temos aqui um caderno pequeno, né? Ele tem várias coisas à mão aqui, muitas coisas que eu não tive coragem de mostrar para ninguém. Mas agora vamos fazer as relações devidas aqui com o texto que eu acabei de ler do livro novo, né? Que é um texto antigo. Então, em 1992 eu escrevi várias histórias aqui à mão, aqui, muitas delas hoje eu olho e vejo que são as histórias iniciais aí que estão na trilogia do Anonimato, né? E uma delas aqui tá aqui, né? Vou mostrar para vocês. Eu escrevia em tipo, estrofes, né? Assim, colocava um arremedo de poema aqui, né? E eu vou ler um pedacinho curto, então vocês vão ver que as coisas vão se encaixando, né? Então ela se chamava Sua Missão a Cumprir, né? Então começa assim: manhã fria, você nervosa no metrô. Ficou mais tensa quando sua filha de colo começou a chorar. Nada fazia parar e as pessoas olhavam feio. A estação escolhida chegou e a criança parou de chorar. Tudo vazio e deu tempo de amamentá-la pela última vez. Mas você tinha uma missão, por pior que ela fosse. Então é a mesma história. Então aqui está a raiz do meu primeiro conto, né, publicado, que viria a ser o Transe, né? Está aqui guardadinho. Tem outras histórias que vieram a ser aproveitadas no Desonrados, né? Tem várias coisas antigas aqui que eu acabei aproveitando a ideia e guardei. Isso que é legal, a gente guardar essas coisas, porque a gente não dá a devida atenção se ou realmente não tem ainda o corpo para ser uma história publicável, né? Mas está aqui. Então a origem da minha escrita primariamente é essa relação que eu tive com a música lá no bairro. Aí pulamos um pouco mais pra frente, já morava sozinho na Vila Diva, aqui na Zona Leste, né, um pouco mais pra frente de onde eu morava. Eu comecei a escrever essas histórias e muitas coisas aqui são baseadas em situações verdadeiras, situações reais, né, que eu via em jornal, principalmente em jornal. No cotidiano assim, de São Paulo, né? Então aqui em 1992 não fotografava e ainda não tinha nem pretensão de ser escritor aqui nesta época. O caderno está desmanchando aqui, coitado, assim, de tão velhinho que é. Então a origem da escrita primordialmente é isso, essa época que eu fazia esses registros assim com bastante emoção, né? Agora vir a escrever mesmo foi bem depois, foi em 2000, né? Foi no ano 2000 que eu comecei com a Luciana a fazer escrita. Em 97 a gente começou a fazer fotografia, tá? Temos aqui os ícones aqui de São Paulo, aqui que a gente fez um curso de fotografia, iniciou na fotografia em 97
E logo de imediato, assim, pouco depois, a gente já estava completamente focado em fotografia urbana, fotografia de São Paulo. Opa! Coisa aqui. Eu vou interromper porque, afinal de contas, eu tenho participação especial aqui, né? Já. Eu pedi para ela ficar na frente. Opa, aquele desculpa. seu, esse aqui é Perdão, meu aqui, ao lançamento. O Floyd está querendo gravar a trilha sonora aí as músicas que você as escreveu, músicas as letras, que eu escrevi as letras. E o Willer quer saber qual seria a trilha sonora da sua trilogia. As letras eu não tenho mais. Então, Floyd, não tenho mais. As coisas se perderam. Algumas, graças a Deus, eu guardei esse caderno, achei agora, recentemente. Mas, Willer, a trilha sonora, eu lembro que quando eu estava escrevendo Dores de Perdas, que é o primeiro livro, eu sempre escrevi com música, né? Sempre tive essa relação muito íntima com música. Eu acho que a música, ela é muito importante na minha vida, né? Assim, como eu falei na leitura ali, eu me sinto frustrado por não ser um músico, né? Não ter aprendido a tocar nada. Tem um livro meu, o Suor, Carbono e Asfalto, que eu conto um pouco mais. Falo de um pianinho de brinquedo que meu pai deu, uma flauta, também as histórias malucas lá da infância, né? Mas na época do Dores de Perda, Willer, por exemplo, assim, o que eu ouvia muito era o The Church, a banda australiana, que eu gosto muito. Eu tinha um disco de 2000, eu acho, 2099, coisa assim. Eu ouvia bastante o The Church, né? Então foi a trilha sonora do Dores de Perda. O Desonrados, o Desacelerada foi uma miscelânea de canções. Aí o Dores de Perda também tem uma influência muito grande do Closer, do disco Closer, de Joy Division, que depois eu viria a fazer o livro, e ali eu conto também isso, né? Mas eu sempre compus, eu sempre escrevi ouvindo música, né? Sempre foi muito importante pra mim isso, né? Então são essas as trilhas sonoras que eu me lembro, assim, de pronto, assim, que eu gostava muito. O The Church marcou muito mesmo, assim, essa escritura do Dores de Perdas, né? Então lá em 97 começamos a fotografar. De 98 a 2002, vocês podem ver que aqui o trânsito se passa no metrô, né? No metrô, e depois começando ali no Parque Dom Pedro, né? Para quem não é de São Paulo, a estação Parque Dom Pedro é uma estação que fica saindo do centro, né, em direção à Zona Leste. Ela vai da Zona Leste ou para a Oeste, né? Então ela fica no limite ali do centro para a Zona Leste, e a personagem pega no sentido da Zona Oeste, né? Então vai para o Minhocão, né? De 98 a 2002, eu e a Luciana morávamos na Zona Leste, né? Ela morava em Itaquera, eu morava na Água Rasa, já estava na Água Rasa nessa época. Eu tinha me mudado da Vila Diva, que é pertinho ali da Água Rasa, e começamos a fazer fotografia aqui no centro. A gente ficou fascinado por fotografia urbana, fotografia de rua e especialmente fotografia de São Paulo, né? Então a gente veio para cá fazer alguns passeios fotográficos com a escola, e um deles foi no Minhocão, que eu havia levado o Costa e Silva, que é onde a gente está aqui. Eu moro aqui perto, vou chegar lá nessa mudança final que eu tive para cá, para perto. Então a gente fotografou de 98 a 2002 o Minhocão aos fins de semana. A gente trabalhava durante a semana, o Minhocão fica com o trânsito. Na época não o Minhocão hoje ele fecha aos sábados também. Então hoje, sábado, ele está fechado. Mas antigamente ele não fechava, ele fechava só aos domingos, né? Então a gente vinha aos domingos só para fazer fotografia de lazer, da ocupação do Minhocão ali aos fins de semana. Fizemos tanta foto, que aí a gente montou um dossiê gigantesco aqui de fotografias, aqui um álbum grande aqui que eu vou mostrar para vocês. Então tá aqui, não sei se eu estou conseguindo mostrar direitinho para vocês. Aqui, ó, tá? Minhocão Altos e Baixos, o Elevado Costa e Silva e suas adjacências. Hoje é Elevado João Goulart, né? Então eu achei que tinha que pôr Minhocão logo no nome do elevado, né? Então aqui é um álbum de fotografias artesanal que a gente fazia com laboratório. Eu vou mostrar, são fotos do Minhocão, a parte de baixo e de cima, a parte do Minhocão propriamente, e as adjacências, a parte de baixo. Por isso chama Minhocão Altos e Baixos. Eu escolhi essa foto aqui, que é uma foto que vai
explicar um pouco da relação da trilogia do anonimato entre foto e o texto, né? Então aqui é uma fotografia feita de cima do minhocão. Eu fotografei aqui a parte de baixo do minhocão e aqui os outdoors que existiam na época, né? Antes da lei da cidade limpa. E aqui tem um pedacinho do outdoor que eu aproveitei no texto depois do transe, né? Então aquela versão de 1992 não tem isso, obviamente a fotografia veio bem depois, né? E fazendo as fotografias do minhocão, eu fui reescrevendo as histórias e incorporando elementos ali da experiência que a gente tinha com a foto do elevado, né? Então tem a questão da poluição visual, tem a questão da interferência urbana que isso traz, né? Esse ensaio de fotografias a gente acabou tendo a oportunidade de expô-lo 2 vezes, pelo menos, né? Que foram importantes, que foi no Shopping Light, na época, em 2002, e depois no próprio Minhocão. Então a gente tem aqui mexendo nesse material todo, achei muita coisa antiga, que legal de colocar para vocês. Aqui é uma impressão do site do SPTV, onde a Luciana foi entrevistada pela SPTV. Na abertura estava sendo preparado o espaço de exposição lá no Shopping Light, ela estava lá, a equipe da SPTV apareceu, e aí fez uma entrevista correndo lá com ela, e depois puseram a matéria. Então tá falando aqui que a exposição Minhocão Altos e Baixos vai até o dia 10 de agosto no Shopping Center Light, no centro da cidade. A entrada é gratuita. Aí fala aqui um pouco da história do Minhocão, né, da fundação dele, em 1971. Né? E aqui uma lembrança, então a gente conseguiu expor este material lá no Shopping Light, e depois a gente expôs a convite da Secretaria de Lazer. Eu vou mostrar aqui no final, a gente já colocou... Vamos lá. Aqui no final tem umas fotos de making off também, quer ver? Eu vou mostrar para vocês. A gente expunha numa feira de lazer que ficava no próprio Minhocão. Aí a gente tinha... A exposição foi bem legal, foi com umas barracas que montavam, eles emprestavam a barraca pra gente, nós mesmos íamos montar. E colocamos as fotos num varal aqui fotográfico, então tem uma foto nossa. Eles deram essas camisetas amarelas aqui pra gente, você tá vendo que bem mais novos do que hoje, né? Então, era uma feira, foi bem legal, a gente ia domingo sim, domingo não, foi durante vários fins de semana. Eu até guardei a camiseta aqui agora, tá vendo? Eu trouxe pra vocês verem. A camiseta passou pelo fenômeno atual, muito recorrente atual, que é a diminuição da camiseta. Então a camiseta diminuiu, não cabe mais em mim. Eu acho que vocês, não sei se vocês estão tendo essa experiência durante a pandemia, que é um misterioso... vamos mostrar aqui de novo. O mistério das roupas que encolhem durante a pandemia, né? Todas encolheram, não entra mais nada. Então foi essa experiência do Minhocão, ficamos bastante tempo lá, e durante essas feiras aqui de esporte, lazer e cultura, que eu comecei a reescrever as histórias, reaproveitando os textos antigos e fazendo acréscimos com base nas fotografias que a gente tirava aqui. Foi muito legal a experiência com o Minhocão, a gente acabou ficando, vamos dizer assim, conhecidos, né, por fazer fotografia do Minhocão. Teve uma pessoa que nos procurou, deixa eu colocar aqui, não me atrapalho todo aqui, posso fazer um acidente aqui, tá? Teve uma moça que nos procurou, que ela fez um trabalho aqui, um livro de reportagem aqui, Minhocão, uma via, muitas vidas. São 3 pessoas, né? O Guilherme, a Karina e a Thaís. A Thaís foi quem nos achou, né? Ela foi por intermédio da Associação Viva o Centro. Então aqui é um trabalho que ela nos entrevistou para fazer. Tem um capítulo só para o nosso trabalho aqui, que chama... O capítulo 3, álbum em branco e preto e colorido. Então ela fala aqui da exposição, fala da nosso trabalho no Minhocão e tal. Um capítulo inteiro só para falar da experiência fotográfica que a gente teve lá no Minhocão.
E aí uma vez, assim, tudo que dizia respeito ao Minhocão, a gente ia atrás. E uma vez a gente estava numa livraria, eu achei esse livro aqui, ó. Opa, Caminhos do Elevado, Memórias e Projetos, que fala do Minhocão sob todos os pontos de vista, todos os aspectos sociológicos, urbanísticos, obviamente, né? E tem uma parte só para voltada a intervenções artísticas no Minhocão, então tem uma fotografia aqui e tal. E aí na livraria eu peguei o livro para olhar aqui, obviamente a gente é muito atraído por questões de fotografia. E tem aqui na página 51, no meio da livraria, eu peguei para dar uma olhada, que nunca tinha visto esse livro. A visibilidade e invisibilidade do Minhocão atraiu o olhar de muitos fotógrafos e cineastas. Múltiplos aspectos do elevado sobressaem nas escolhas e enquadres. Aí 2 pontos. Os painéis com lingeries, fotos de Nair Benedito, Walter Carvalho, a utilização da via elevada como local de lazer, por Patrícia Malísia, Luciana Fátima e Arlindo Gonçalves, Ed Viagini e assim por diante. Aí foi no meio da livraria, mas nunca ninguém me falou nada desse livro, aí a gente acabou sendo citado aqui no livro aqui, Caminhos do Elevado. Então é bacana, assim, a gente acabou ficando com um certo reconhecimento pelo trabalho que a gente fez no Minhocão, totalmente espontâneo e totalmente independente na época, né? Tem uma pergunta aqui que a Luciana me trouxe, que é o Willer, né, que fez a pergunta, né? Willer, de Brasília, né? Quando você escreveu a trilogia, já pensava na figura do Dog? Se fosse escrever hoje, o Dog seria seu mentor? Dog é uma outra figura que eu criei aí que escreve humor, né? Então, a trilogia do Anonimato é drama, né? Muito drama aqui. Vamos dizer assim, é ficção, né? O Dog já é uma figura urbana, totalmente espontânea e ingênua até, que eu criei, que é um narrador de crônicas, né? Então é não ficção, né? Então não te respondendo, ele veio a surgir depois. Ele surgiu por volta de 2010, quando eu escrevi um outro livro que a gente não vai abordar hoje, mas eu falo aqui para vocês, que é o Corações Suspensos no Vazio, que é um livro que foi baseado no massacre do centro que aconteceu em 2004. Mês que vem vai fazer mais um aniversário, infelizmente, desse evento aqui que ocorreu no centro. E eu criei o Dog porque na época os meus livros eram muito pesados, a literatura era muito densa, né? Muito... Até o Fernando Bonassi fala no prefácio, amarga, né? Cheia de cicatrizes. Então esse livro de 2010, eu fiquei muito desanimado com o massacre de Sem Teto aqui no centro. 2 ocorrências graves que tomaram lugar ali na Praça da Sé, na região da Praça da Sé, né? E eu fiquei muito chateado, muito desanimado, e aí eu parei um pouco com a escrita de drama e ficção, e aí eu acabei criando essa figura do humor, né, do Dog, né, que eu comentei quando a gente fez a live do livro, né, o livro do ano passado, né. Então nessa época a gente fazia esse trabalho assim, sem nenhuma pretensão de viver disso, né? Feito com amor mesmo, né? A gente gostava muito de fazer fotografia e foi se enfiando aí, foi metendo as caras. E aí teve uma outra coisa que eu acho que é muito legal a gente comentar, que incentiva muito as pessoas a fazerem criações, que são os eventos culturais, as suas iniciativas culturais, muitas vezes singelas, mas que tem um peso legal, e aí a gente acaba sendo incentivado e realizar coisas, né? Na época, lá 2000, no início dos anos 2000, a gente trabalhava no mercado financeiro, eu e a Luciana, foi lá que eu a conheci, e tinha um projeto que era feito pela Febraban, que chamava Banco de Talentos. Eles faziam esses livrinhos aqui, formato quadrado e tal. Eles faziam um apanhado, eram concursos mesmo, era muito bem feito, eram com curadorias muito especialistas, muito bons em cada área, né? E eles se dedicavam às artes visuais, às letras, né, poesia e prosa, e às cênicas também. Tinha teatro, tinha canto coral, tinha uma série de pintura. E era assim, era um ano, era determinadas vertentes, no outro outras vertentes eu invertia. Sempre era um ano par, um ano ímpar, e tinha sempre
a abertura durante um período para você mandar o material. E aqui no de 2000, eu vou mostrar para vocês, aqui eu consegui ser selecionado como fotografia. Então essa é uma fotografia, não sei se está legal para ver. Essa é uma fotografia que está no livro, que está na trilogia. Tá? Essa aqui não, eram sempre duas fotografias escolhidas e vinham um currículo. E era feita uma exposição muito legal, tinha música também, era muito legal esse projeto Banco de Talentos. E aqui foi um grande incentivo para a gente testar o nosso trabalho, né? Testar o trabalho de fotografia. Em 2000, então, eu participei como fotógrafo. E foi justamente nessa época que eu comecei a fazer a reescritura daqueles textos velhos, lá de 92. E no ano seguinte, no ano de 2001, aí pode ver que o livro é um pouco maior, aí era voltado às letras aqui, né? Então aqui tinha poesia e prosa, né? E aí eu consegui também ser selecionado, e olha só. Aqui na página 73, o próprio conto que eu li para vocês, o Transe. Então isso aqui foi a primeira publicação de um texto da trilogia do Anonimato. Eu consegui realmente publicar. Claro que o texto foi muito trabalhado de lá, desde 92, como eu mostrei, depois na publicação aqui em 2001. E todas as histórias da trilogia do Anonimato, elas foram escritas nesse período, de 2000 a 2002. Eu escrevi as narrativas todas, com muita influência da fotografia, com muita influência do Minhocão, né, na nossa jornada fotográfica. Em 2002, aí voltou a ser as artes visuais. Aí aqui, faço questão de mostrar para vocês, aqui temos mais duas fotos também do Minhocão, que eu fiz selecionado. E as duas fotos estão na trilogia do Anonimato. Então essa fotografia que foi colocada primeiramente no Dores de Perdas, e essa aqui que está no Desonrados, que é a fotografia que eu mostrei para vocês no álbum. E ali, naquela publicação do Transe, ele já tem a inclusão dos textos que estão no outdoor, na narrativa, né? Então foi uma experiência muito legal nessa época de trabalhar com o mercado financeiro, trabalhar dentro do setor financeiro e ter essa oportunidade. E até fizeram aqui uma matéria aqui no jornal Diário de São Paulo, de 30 de novembro de 2002. Fizeram uma matéria sobre o projeto Banco de Talentos. Aí tem uma participação minha aqui, né? Vários participantes foram entrevistados, né? A gente fez tudo lá na Febraban mesmo, né? Aqui eu dou um depoimento aqui, né? Também é apaixonado por lentes e flashes, Arlindo Gonçalves trabalha na Serasa. Eu trabalhava na Serasa, eu Luciano. Mas sempre arruma um tempinho para clicar imagens da cidade de São Paulo. Aí vai falar do Minhocão, vai falar da nossa experiência com as exposições e tal, bem legal. Então essas são as origens das letras e das imagens. Vamos ver aqui, tem mais perguntas que a Luciana trouxe. Essa aqui foi já falada. Do Charles, meu amigo Charles Katami. Você pensa em fazer alguma exposição com todas essas fotografias dos seus livros quando a pandemia acabar? Se houver oportunidade, sim. Eu costumo fazer os lançamentos quando era feito presencial, né? Quando era feito na livraria ou no bar, então a gente fazia sempre com as fotografias, né? Sempre fazia com as imagens. Tendo chance a gente faz de novo, sem dúvida nenhuma, né? Então tá, eu acho que era isso, cobriu direitinho aí a imagens e palavras, os primórdios da minha fotografia, da minha escrita e a origem da trilogia do Anonimato, que foi a partir de 1992 e aí se estendendo até essa época, e quando eu escrevi todos os textos de 2000 a 2002, né? Aí já vamos falar então agora dos 3 livros, um a um, né? Os livros da trilogia do Anonimato, né? Então todas as histórias compõem um único, vamos dizer assim, uma única abordagem, né? Se passa na mesma época. As histórias são todas situadas no fim dos anos 1990. Eu vou mostrar os livros originais, né? Esse aqui é o primeiro, o Dores de Perdas, de 2004.
aqui o Desonrados e Outros Contos. Aqui esse Outros Contos foi uma imposição não da editora da época, mas eles fizeram questão de colocar, insistiram bastante, mas o título era Desonrados só, né? Então era Desonrados e Outros Contos. Saiu em 2005. E o terceiro, que é o Desacelerado, a Mecânica Cotidiana, que é o maior dos três aqui da trilogia do Anonimato. São 3 livros, vocês podem ver, com fotografias minhas, né? Então até parecem, são 3 editoras diferentes, mas eles guardam uma relação estética, né? nas capas, né? Todas com fotos, todas urbanidade, todas com o clima das imagens, o clima da literatura, que está representado muito bem nas fotografias, né? Eu tentei publicar tudo como um livro só na época, então de 2003 até 2004, não, 2003, durante o ano de 2003. Publicar tudo como um volume só, aí ficou bem, vocês veem que ele ficou bem encorpado. Esse é um volume maior, né, de dimensões maiores. A gente vai falar bastante da produção editorial dele, que foi muito bonito. Eu tentei publicar e eu não consegui, né? Não conseguia publicar, era muito inexperiente com essa questão de procurar a editora, era muito verde ainda na época, era tudo muito... Não tinha rede social, então vocês imaginam como a situação era bem complexa, né? E até hoje é bastante complexa, né? Num país como o nosso. Aí eu meio que desisti, né? Então era um livro só, era um romance feito por contos, né? Eram contos que formavam um romance, né? As mesmas personagens aparecendo, indo e voltando, né? E o título dele, que eu dei na época, que não vingou, ele se chamava Oração dos Desgraçados, era esse o título. E por que Oração dos Desgraçados? Porque tem uma oração mesmo na história, tem uma oração mesmo. Uma pessoa vai na igreja e começa a rezar. Essa é bem simples a coisa, né? E tem todo um sentido, que a reza da pessoa muito improvisada, depois vai se intercalando com as histórias, né? Então se chamava Oração dos Desgraçados. Não consegui publicar, então, em um volume único, né? A partir de 2004 eu comecei a publicar. Quebrei eles, né? Então eles tinham uma sequência diferente. As histórias tinham uma colocação, um encadeamento diferente de cada um, de como saiu no final, né? Então eu fiz o seguinte: não consegui publicar, né, em um volume só, guardei as cartas de recusa das editoras, então você recebia mesmo pelo correio, guardava, até deixei guardado algumas, depois joguei tudo fora. Separei. Aí eu consegui, agora tem que separar, tem que fazer de alguma maneira que fique bom, né? Separado, né? Que lhe faça sentido, né? Aí nessa separação já imediatamente ela exigia uma reescritura das histórias, né? Uma refeitura dos textos, colocando eles de uma forma mais... de uma forma de livro mesmo, né? Vão ser 3 livros, não vão ser mais um único projeto. Aí eu fiz essa separação e comecei a publicar. Então, Dores de Perda 2004, Desonrados 2005... Desacelerada 2008. Aí o Desacelerado eu tentei mais uma vez fazer Tentei mais uma vez o título, que é a história que fala que tem a oração, caiu pro Desacelerado, a Mecânica Cotidiana. Aí a editora olhou e falou: nossa, mas tem um trecho aqui do seu livro que tem uma narração que tem uma frase que daria muito legal para extrair e colocar no título do livro. Era muito ruim de título, né, de criar título de livro, né? Então ela escolheu, que é o Desacelerado da Mecânica Cotidiana, que está dentro de uma história do livro, né? E ficou bem legal, ficou um título bonito, né? Vou comentar um pouquinho cada um dos livros, né? Mas assim, no geral, são histórias passadas nesse meio urbano aqui do centro e do centro, zona leste, centro expandido, né? E cuja temática principal é a solidariedade entre pessoas que estão à margem dos grandes acontecimentos da cidade, assim, os grandes acontecimentos do dia a dia, né? Tem uma questão muito vamos dizer assim, ideológica, né? Ideológica minha com relação às relações que vão sendo construídas no espaço urbano, né? A gente fala um pouquinho mais pro final.
Então o espírito da trilogia é esse, a solidariedade entre pessoas quase invisíveis. Ou a gente que não enxerga e chama de invisível, mas na verdade a gente tem o problema da miopia. Vamos ver mais perguntas aqui. Eu falei com do Charles. A minha irmã, a Bianca, quer uma exposição de fotos em Brasília. Você quer uma exposição de fotos de Brasília ou levar as fotos que a gente tem para Brasília? Então a gente discute, claro, né? Tendo espaço. Sempre falo muito com o Willer, né, também de Brasília. Minha irmã mora em Brasília. Falo sempre com o Willer que quando tiver chance, tiver lugar pra gente levar os livros, a gente vai. Eu acho super legal. Agora, né? Não, sim, acabando a pressuposto é acabando a pandemia. Porque acabar primeiro a pandemia ou nós, né? Willer de novo, vamos ver aqui. Muito obrigado por vocês fazerem essas perguntas. Assim quebra um pouco a minha atenção aqui. Estou acostumado. Vamos lá. Willer, o cenário da trilogia Hora Apresentada é cinzento como a solidão da cidade? Sim. Sim. Eu diria que ele tem duas questões muito fortes relacionadas à fotografia, falando da parte visual, né? A gente tinha menos restrição para fotografar na época da trilogia. A questão dos direitos de imagem de pessoas em cenas urbanas aí começou a se discutir lá nessa época. Hoje tem uma restrição maior, uma ênfase maior em fotografar alguém passando. Vocês podem ver que tem uma foto na capa, menino passando. Isso aqui tem uma discussão mesmo de se teria direito de uso a uma cena urbana tirada assim, instantâneo, né, tal. Então essa é uma diferença que tem, mas o clima cinzento, a questão toda da solidão das pessoas na cidade é bem recorrente, sim, no outro livro de fotografias que a gente fez um trabalho assim, de divulgação online também, né. Matheus, meu amigo Matheus, parceiro de produções, a gente faz vários livros juntos, ele está ilustrando um livro meu, já está pronto, está aqui na gaveta, está indo para a segunda revisão já, minha revisão, depois eu vou passar para a Luciana, assim vai seguir o livro, né? Matheus, as personagens são muito profundas, sensíveis e intensas, como desapegar depois? Eu não desapego, Matheus, eu não desapego, a personagem que eu mais gosto de todas que eu criei, ela está nesse livro, no primeiro, que é a Dona Joana, que o Matheus conhece bem, porque ele já inclusive desenhou ela aqui neste livro aqui, ó, Tréguas e Epifanias no Precipício. Aqui temos a Dona Joana, que a gente, vou ver se eu acho até a imagem dela. A Dona Joana não deixa ela em paz. Volta e meia eu acho um jeito de enfiá-la num livro, em outro livro. Tá aqui a Dona Joana. Tá. O Matheus desenhou um traço bem suave aqui, que ela no cantinho, no botecão aqui, tal, as pessoas chegando. Então eu não desapego, Matheus. Respondendo pra você, eu não deixo a velha em paz. Ela tá sempre no meu livro. Até no livro do Joy Division eu achei um jeito de enfiar ela. Agora no livro vai sair. Ela vai então aparecer de novo lá, a velhinha, Dona Joana. E ele faz outra pergunta. Qual o processo de romper os laços com essas pessoas? Não há processo. Não há como romper, eu não consigo. Na verdade, eu faço uma brincadeira, Matheus. Eu tento ser assim, em vez de o escritor das personagens, ser o biógrafo das personagens, assim, não? A gente cria laço afetivo, sim, e não consegue se desvencilhar dela mais, né? Assim. Minha prima Eugênia, do Rio de Janeiro. Um dia sonho em o Arlindo falar sobre mim em um dos seus livros. Nossa, me dá essa honra, Eugênia. Eugênia, muito bem, claro, quem sabe, né, um dia. Onde eu parei agora, vamos ver aqui. Então a gente já passou então pelos livros 1 a 1, né? Os livros 1 a 1 eu vou comentar um pouquinho cada um deles, né? Mais pra frente um pouco, né? Então, como veio então o relançamento, a volta à ideia original de um romance, né? Então os livros foram publicados em 2004, foram escritos nessa época, né? Que eu falei, 2000 a 2002, publicados em 2004, 2005 e 2008. Eu tive uma grande satisfação em ver o Desonrado ser vendido no metrô. Tinha umas maquininhas de venda de livros no metrô, o que me trouxe uma enorme satisfação. Não só o Desonrados, teve um outro do Dog, né, que é o de futebol, crônicas de futebol de Várzea, e eles foram vendidos no metrô. Era maravilhoso, porque era vendido barato. E o que aconteceu? As pessoas conseguiram ver mais o livro, né? E chegou nas pessoas certas, né? Porque é um livro que fala do que eu
do que é as personagens, as próprias pessoas que estão ali circulando. Vocês veem que o transe se passa no metrô, né? Então é uma satisfação enorme, assim. Eu adoraria que continuassem essas máquinas. Eu não sei se ainda tem, acho que não tem mais. E eu conheci muita gente legal por intermédio da venda no metrô, né? Conheci pessoas que se viraram leitores e viraram amigos, né? Entram em contato comigo, escrevem em blogs, fizeram resenhas, né? Foi muito, muito legal, uma experiência muito boa, né? Então era isso. Mas eles acabaram sumindo da livraria, acabaram pegando a vida deles, seguindo. A gente acha bastante ainda na estante virtual, né? 2 dessas editoras não existem mais, acho que duas dessas editoras não existem mais. Uma ainda existe, né? E todos eles já passaram do prazo normal contratual, né? Então, conforme foram passando, eu fui tendo liberdade para levá-los para outros caminhos, né? Então foi isso que aconteceu. Os livros sumiram, né? Eles foram escritos antes da reforma ortográfica, né? Primeiro que eu tinha sempre o desejo de transformá-los num romance só, num volume só, né? Que fosse lido como um único todo de uma narração sobre a cidade de São Paulo, né? 2019, por volta de 2019, aí veio a ideia de fazê-los em um único volume, né? Aí eu comecei a arregacei as mangas e comecei a fazer. Então em 2019 eu estava fazendo outros livros, outras coisas, né? E aí eu tive que resgatar todo o material antigo. Eu tenho, graças a Deus, não perdi tive nenhum problema, né, de armazenamento de arquivo nem nada, mas são arquivos antigos, então eu tinha todos eles. Eu faço com bastante rigor, assim, tento manter a minha versão no documento de Word, a versão que realmente saiu, que vem a sair no PDF que vai para a gráfica, né? Mantive sempre conciliando uma coisa com a outra. Então tinha um controle razoável, adequado para poder explorar o material. Só que são 3 editoras, 3 anos diferentes, 3 editoras diferentes, com estilos diferentes, com padronizações diferentes. Aí eu tive que fazer todo esse arranjo preparatório. E além de que os arquivos são velhos, né? Então deu um trabalho para corrigir algumas coisas de formatação e tal. Foi muito, ao mesmo tempo, muito legal voltar aos livros. Aí eu fazia o quê? Fazia as versões para eu mesmo revisar, né? Então tem esses cadernos aqui. Eu mandei um pro Matheus, mandei um pro Willer também. Tem vários desses aqui. Eu ia fazendo, cada hora que eu revisava, gerava um arquivo. Eu gosto de olhar em papel mesmo, eu não consigo revisar que não seja assim. E fui trabalhando o material aí para poder republicar, né? Ter uma oportunidade de publicar num volume único, né? Voltar a essas histórias, então, tem 20 anos, né? Que elas começaram no início, né? Vocês veem que até mais do que 20 anos, os textos bem primários são de 92, mas voltar a esses textos me trouxe várias surpresas, assim. Eu fiquei bastante surpreendido com muitas coisas e principalmente porque mudou muito a cidade de São Paulo, né? Mudou muito. Eu cheguei a colocar até na introdução da versão atual explicitar algumas questões que eu mesmo me surpreendi. Por exemplo, a questão da poluição visual na cidade de São Paulo, que eu mostrei da cidade limpa, hoje varreu, né? No próprio livro ali sobre o elevado, fala de alguns fotógrafos, alguns artistas, cineastas que vão explorar a questão da interação entre o ser humano e a publicidade ao longo do Minhocão. Eram outdoors gigantes, assim, coisa... Você estava andando assim, uma bunda de uma mulher assim, gigantesca, assim, com calcinha, você andava... E hoje não tem mais, então essa é um primeiro assombro nosso, né? Tem várias histórias que se passam em bares, padarias, botecos, tal, e as pessoas fumavam nessa época tranquilamente dentro, coisa que não ocorre mais, né, também, né? E a própria fotografia mudou muito, né? A captação de imagem mudou muito, né? Mudou bastante em relação a essa época, né?
a gente olha os livros, você vê que a minha fotografia é uma fotografia muito tradicional, vou dizer assim. Ela é tradicional. Essa acho que é a palavra, vamos dizer, clássico, que eu ainda não tive essa validação, não tenho ainda essa validação do tempo necessário para chamar. Mas ela é bem tradicional, ela é uma fotografia urbana feita de cenas instantâneas, nada construído. Então, a fotografia mudou muito, né? E aí, revisando também, é uma questão bastante prática. Tem uma cena do livro que a Dona Joana, que é a minha personagem predileta, ela é alcoólatra e ela é analfabeta, né? Então ela tem analfabetismo e ela tem alguma noção de conseguir identificar preços e tal, mas ela é bastante profundo o analfabetismo dela, né? E ela foi baseada em duas pessoas verdadeiras, vou dizer assim, uma pessoa que eu conheci, eu e a Luciana conhecemos, na escola de fotografia, que era uma senhorinha, chamava-se Joana, ela inclusive. Ela era aposentada e ia com o netinho dela fazer fotografia lá, toda atrapalhada, assim, um amor de pessoa, marcou muito assim, sentimentalmente a minha tendência a olhar mais para essas pessoas mais simples, assim, mais espontâneas, assim. Ela era muito legal, assim. Então ela era a Dona Joana da escola de fotografia. E uma cena que eu vi no bairro onde eu morava, tinha uma cafeteria, um cafezinho lá no bairro, e eu às vezes eu antes de trabalhar passava lá e eu vi uma senhora uma vez procurando emprego lá nessa cafeteria, e a menina da cafeteria falou, a gente está precisando mesmo pro balcão, tal, eu vou trazer a ficha para a senhora preencher, né? Aí a mulher começou a ficar meio incomodada, assim, aí a menina colocou a ficha, um papel para preencher ali na mão, os dados dela, para depois prosseguir com o processo. Aí a senhora falou, não, minha filha, eu não sei ler nem escrever. Eu não sei ler nem escrever. Então essa é a cena que norteou a criação da Dona Joana, que é uma senhora analfabeta. E aí, voltando à questão das coisas que me surpreenderam na releitura, tem uma cena do começo do Dores de Perda, que a Joana vai num mercadinho e vai comprar uma garrafa de 51. E na época que eu escrevi, uma 51 custava R$3. Aí quando eu fui reler, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu troco? Atualizo o preço? O que eu faço? Então essas coisas que são aí eu fui no mercado e olhei, está R$13, uma coisa assim, 13 ou R$16. Um negócio me assustou. Assim, parece bastante tempo, mas para uma cidade não, mas como São Paulo né? Então vai mudando assim totalmente a situação, né? Eu fiz alguns acréscimos, né, no livro, né? Falando já da concretização do material no novo volume. Eu mantive a sequência das histórias, então aqui tem os 3 livros, né? Tem os 3 livros, não misturei, criei tudo, não. Coloquei aqui cada um dos livros aqui dentro, então você vai achar o primeiro, o segundo, na mesma ordem das histórias originalmente publicadas. Fiz alguns ajustes, né? Fiz alguns acréscimos, né? Como questões assim como esse do preço da bebida, coisa muito, muito marginal, assim, muito residual assim, no texto, sem mudar a história, né, em si, né? Algumas omissões pequenas eu fiz de cenas, deixei menos explícitas algumas situações, muito pouca mudança de conteúdo. E cada livro primeiro que vem um texto da Maria Valéria Rezende, né, que ela havia feito o prefácio do Desacelerada Mecânica Cotidiana, eu a convidei para fazer a apresentação desse em um volume só. E aí a gente fez o seguinte, o texto dela era tão legal, tão bom, e ele servia para todos os livros. Ele foi feito pensando no Desacelerada, mas o espírito, como são livros originados de um projeto estético único, eu falei com ela, Valéria, não precisa fazer tudo de novo, não precisa fazer um texto novo, vamos adaptar. E você faz um começo de contextualização, dizendo que como a gente se conheceu, tal, como foi a nossa amizade, como foi a nossa sintonia estética literária, né? Que eu tenho bastante apreço pela Maria Valéria Rezende, e ela faz esse contexto, aí mostra o texto original, a gente só adaptou o português da época que foi feito, e ela fecha com a chave de ouro ali, né, no término do espaço que a gente separou, falando da situação atual e da atualidade da narração, né, a atualidade dos problemas que os livros mostram, né? Então essa foi a adaptação que eu fiz. Fiz um texto introdutório meu para toda a trilogia explicando tudo isso basicamente que eu falei até agora.
como surgiu, qual a relação com a imagem, como foi a trajetória pontual de cada publicação, as escolhas que foram feitas, e aí eu fiz um texto para cada um dos livros, né? E as fotografias que estavam ao longo das páginas dos livros, a gente fez o seguinte: nem todas as fotografias que eu produzi na época, e eu coloquei uma foto para cada conto, e coloquei algumas a mais em cada livro. E aí, na hora de fazer a publicação deles separadamente, nem tudo foi aproveitado. Mas eu guardei as imagens, deixei tudo guardadinho e tal, então eu consegui colocar novamente essas fotografias. Eu conversei com o Marcelo, o editor, e a gente fizemos o seguinte: vamos colocar as fotos, algumas fotos dentro, abrindo cada livro, né? Mas vamos colocar o grande ensaio fotográfico no final, então ter por volta de 60 páginas no fim do livro, só com as fotografias da época e inéditas também. E aí a gente também tem um texto do Oscar D'Ambrosio, que é um amigo e um crítico de artes visuais e entusiasta aí dos escritores de forma geral, né? Conhecemos o Oscar há tanto tempo, aí, já há bastante tempo. E ele fez na época, no blog dele, um texto sobre as minhas fotografias. Eu achei tão legal, convidei ele para aproveitar esse texto novamente na edição. Ele topou, então basicamente a estruturação do livro num volume só, nos livros num volume só, está dessa maneira. E foi uma produção muito, muito bonita, muito austera, né? Uma beleza mesmo, né? Vamos lá mais, então a gente já então cobriu aqui como esses livros voltaram agora na forma de um volume só. Vamos a mais perguntas aqui. Charles, fazer este volume único do livro foi menos trabalhoso do que quando fez os 3 separados, ou ainda teve estresse? Obviamente foi mais fácil porque eu tô mais, assim, já estava prontos os livros, né? Não teve, o grau de dificuldade foi menor. Eu tive mais trabalho mesmo para poder padronizar tudo num jeito só, né? Porque eles foram publicados em 3 tempos diferentes. Estresse, não. A gente teve uma boa produção gráfica, o Marcelo fez muito rápido, ele fez um trabalho artístico muito bonito, assim, de editoração muito legal, tal. Não teve estresse não com relação à gráfica. A gráfica foi muito boa, pontual e profissional, então foi menos dispendioso e menos traumatizante, se é que pode se falar. Suei a camisa só para organizar, não foi mais nada terrível não. Matheus, o projeto gráfico está lindíssimo. Foi orientado por você ou o editor conduziu? Você ficou surpreso com o resultado? Acho que eu já falei, né? Então as únicas coisas que eu falei para o Marcelo foram a sequência das fotos. Eu tomei a liberdade de escolher essa fotografia, sugeri sempre no sentido de sugerir essa imagem para a capa, e ele aproveitou. Que mais? E a sequência das fotos é questão de colocar as fotos no final, a ordem das fotos só. O resto ele fez ele ficou livre para fazer tudo. Todos eles têm uma linguagem, tem uma tarja preta que cada uma das histórias que vai começar. Ele criou um arquivo com o conceito da produção editorial para eu dar uma olhada. Só, não teve nenhuma outra orientação. E o título também o título é baseado agora, então ele lembra um pouco aquela minha ideia lá de oração para os desgraçados, oração dos desgraçados, tal. Aí, com o passar do tempo, eu lendo a obra do Kazuo Koike, que é o japonês que é escritor, ele morreu, falecido já. Ele é autor do clássico Lobo Solitário. Então ele tem um dos capítulos do Lobo Solitário que é sensacional. Ele tem outras obras também, mas o Lobo Solitário é a mais conhecida dele. Tem um conceito de seres sem amanhã. Aí inclusive eu acredito isso, tem uma epígrafe do Kazuo Koike, eu falo que foi baseado na obra do Kazuo Koike e alterei e coloquei. E a relação durante a produção editorial foi sugestão da esposa do Marcelo, que é parceira dele na editora. Ela faz toda a preparação do texto, toda a revisão. Ela falou que essa palavra medíocre ela aparecia recorrentemente no texto. Ela falou: o que você acha de achar um jeito de colocar essa palavra no título, né? Eu aceitei. Ela
tem sacadas legais. Esse outro livro foi... eu não, na verdade, a única questão que eu queria que aparecesse no título era a palavra precipício, né? Mas foi ela que sugeriu, Tréguas e Epifanias no Precipício. Então eu sou bem aberto a essas sugestões, sim. E você pergunta se ficou surpreso com o resultado. Fiquei fascinado e ficou muito bonito o trabalho. Ficou muito, muito legal mesmo, a impressão das fotos ficou ótima. Foi assim, inebriante. Assim, o dia que chegou eu não conseguia fazer nada aqui em casa. Foi muito bonito o trabalho, assim. Então acho que respondendo, Matheus, vamos ver aqui. Viller, as personagens da trilogia são esperançosos para eles a luz no fim do túnel? Vamos guardar essa pergunta, Viller, para a gente trabalhar ela mais um pouquinho à frente. Elaine, da Biblioteca Álvares de Azevedo. Não vejo a hora de disponibilizar esse livro para o nosso público. Em breve irá para você, Elaine, não perca. Jean é lá da Serasa, trabalhou com a gente lá. Sempre acompanhando o nosso trabalho, sempre acompanhando as nossas loucuras aqui. Jean, muito obrigado sempre a você, muito obrigado. Em algum momento você pensou em mudar algo quando juntou os 3 livros? Não. Só mudei essas coisas que tangenciam a história, as histórias. Né? Não mudei nada, não. Eu tive esse compromisso para não mudar o conteúdo, assim, as histórias, muito pouca coisa. Viller, o vermelho do livro tem um significado que comove, não é? Ah, Viller, muito bem, que bom. Por isso que é muito bom essas perguntas. Marcelo, sem que eu soubesse como ia ficar a capa, o Marcelo mandou uma mensagem, o editor mandou uma mensagem para mim no WhatsApp falando, além de preto e branco, que a gente sabe que a sua fotografia é em preto e branco e que a sua cor preferida é preto, né? Então vocês vão vendo. Qual a sua outra cor preferida? Aí eu falei, Marcelo, é vinho. E o vinho? Vamos aqui o vinho. Eu adoro vinho. A bebida e a cor. Aí ele colocou aqui a cor vinho. Mas foi uma abordagem que ele fez a mim, né? Agora aqui dentro... Nesses outros livros tem também. O vermelho. O vermelho. Boa. Eu já vou falar. Complementando aqui. Agora sim, aqui dentro são fotografias na parte interna das capas e elas têm a cor marrom. Aqui tem uma explicação. Que eu vou tentar falar sem estragar a graça do livro, né? A cor marrom, ela tem alguns significados, e um deles é sujeira, que eu pesquisei na época que eu fiz o Desacelerada Mecânica Cotidiana. Ela tem um significado de dejeto, de coisa que está sendo descartada. E é assim que a Dona Joana se sente nas histórias, né? E a Dona Joana, ela é muito importante para as narrativas, a gente vai falar aqui até em resposta aqui a pergunta do Viller. Então o marrom foi uma escolha mesmo de gosto mesmo, de predileção da cor que ele deixou em aberto para mim, né? E eu acho que casa bem com o jeitão do livro. E aqui marrom tem essa questão de ser a cor que eu escolhi, e é textual isso, tá? Na narração fala marrom, ele explica mesmo, marrom está fustigando, marrom oprime, né? E a Luciana falou que o vermelho tinha presença também nos outros livros. Essa aqui do Desonrados, a fotografia é preto e branco, e a pessoa colocou o capista colocou uma linha vermelha que parece uma artéria. Acho que foi essa a ideia que ele teve, de colocar uma artéria que dentro do concreto pulsa, né, a artéria das vidas aí no Corre-Corre de São Paulo. E o Dores de Perda também tem a cor vermelha, né, na capa, né? Bem lembrado, né? Matheus, mais uma vez, se você encontrasse hoje a Dona Joana lá no precipício, o que diria a ela? Primeiro, já está implícito aqui que se eu encontrasse hoje não teria pandemia. Então dava um beijo na Dona Joana, agradecer a ela. E pedir desculpas para ela, porque eu não deixo ela em paz, não tá toda hora tá no livro. Dona Joana. Vamos lá. Tem uma pequena brincadeira que eu fiz, que tinha um professor, mas tem uma personagem do Desacelerada Mecânica Cotidiana que foi baseado num professor meu. Só um nome.
Unicamente o nome dele, que ele se chama Ivan. E o Ivan dele era com M, não é com N, que a gente costuma ver Ivan com N, né? Ivan com M é raro. Só que o Ivan dele, segundo ele, foi por um erro de grafia na hora do registro, saiu com M. E ele passou a vida inteira corrigindo o nome dele, e chama Ivan com M, Ivan com M. Aí eu falei pra ele assim, eu vou colocar uma personagem de um livro meu, eu vou colocar com Ivan com M. E aí coloquei. Na época que saiu um outro Ivan, amigo nosso, viu e falou, mas por que com M? Eu falei, não, eu expliquei pra ele. Mas caramba, tem que ser com M pra ficar igual o meu, não sei o quê. Então eu falei, cara, se um dia eu relançar, eu troco o M pelo N, e foi o que eu fiz agora e explico no livro. Né? Todas as alterações, pouquíssimas alterações relevantes que eu fiz no material, eu explico nos textos introdutórios, né? Coloco nos textos que precedem o livro. Então é o Ivan com M, né? Que seria mais um... Eu falei do título, de onde veio, do Kazuko Ike, né? Dos textos introdutórios, cobrimos tudo para o projeto artístico de primeira. E uma coisa que eu queria destacar na produção do Marcelo, que primeiro ela é muito austera, como o texto exige, né? E sem que a gente tivesse falado nada, sem que a gente tivesse discutido com as outras capas, pelo menos, os projetos não negam, apesar de não terem tecnicamente nada igual, eles acabam sendo, não eliminando, vamos dizer assim, a produção feita anteriormente, que é uma coisa que eu gosto muito, tá? Com autores que têm uma linguagem, têm uma literatura, tem um texto que acaba tendo uma experiência visual e acaba tendo ou até uma experiência editorial única, né, que acaba marcando a gente. E aí vem uma outra editora, parece que quer inventar tudo de novo e faz aquela produção que não tem nada a ver com aquele livro. Eu tenho um enorme apreço pelo João Antônio, que é um escritor que me influencia muito, e o Plínio Marcos. Eu tive duas experiências interessantes de produção, e por isso que eu fico muito feliz disso aqui ter sido feito de forma até nem pensando nisso, mas foi muito austero e muito tributário da linguagem que eu desenvolvi nos livros da trilogia, sem que a gente tivesse tido nenhum tipo de aprofundamento, de estresse, nada, não falamos nada sobre isso, e acabou saindo, digamos, melhor até esteticamente falando, mas não negando o passado, né? E quando o João Antônio teve o relançamento do trabalho dele, eu senti que aconteceu isso. Eu tinha o costume de ver o João Antônio com produções mais com a cara mesmo ali do submundo, né? Aquela coisa toda. Aí saiu depois por uma editora que fez um banho de loja, assim, que eu acho lindo, bonito pra caramba, mas não é o João Antônio, não é pra mim. Então, questão de preferência e estética, não tem muita regra, mas acho que tem que representar o que o autor é, né? Então, ficou legal, assim, eu acho que não ficou legal, ficou muito sofisticado. Eu preferia até mais os livros antigos, assim, em termos de capa, em termos de edição. E o Plínio Marcos não. O Plínio Marcos já teve uma reedição fabulosa da obra dele, pela Funarte, que não faz exatamente isso aqui, ó, na minha opinião. Os livros do Plínio Marcos eu comprava da mão dele, na porta do teatro, assim, tem muitos autografados, e outros que eu comprei no sebo eram também autografados. O Plínio Marcos, quem conheceu, sabe que ele circulava muito pelas ruas, né, vendendo livro de forma... Até seria o vovô dos autores independentes, assim, né? Muito, muito forte isso com o Plínio Marcos. Os livros dele eram livros simples, assim, com capas simples também, com coisas muito fortes ali na linguagem dele, né? Que é o meu Gramático do Desespero, é o Plínio Marcos. Na Funarte eles fizeram um livro bastante também austero, a reedição. E eu guardei, eu não me desfiz não. Então essa questão da produção tem isso, né? Muito, na minha opinião, assim, quando o autor, ainda mais eu sendo fotógrafo, a gente tem que... O livro tem que ser em sintonia com a imagem, né? que ele representa. As principais personagens, origens, presenças e relevâncias afetivas. Eu vou falar rapidamente de cada um dos livros, escolhi algumas personagens. Então, no Dores de Perdas, a gente tem um casal, que é o Marcos e a Tânia, que é o casal de artistas. Ele é escritor e ela é artista plástica, né? São pessoas muito humildes, simples, né?
e a Dona Joana, e surge uma personagem muito importante que é o Paulo, que é um engraxate, tá? Então são essas basicamente as personagens, e aqui aparece o bar que viria a ser o conhecido depois no outro livro, no Tréguas Epifanias no Precipício, que é o bar que viria a ser apelidado de Bar Precipício, que fica na Celso Garcia. Então são pessoas simples, né? Falei bastante da Dona Joana. O Paulo é um engraxate que foi baseado num engraxate realmente que existiu, que eu conheci num bar ali na Estação Belém do metrô. O menininho usava terno. Ele usava terno, caixinha de engraxate, terno, às vezes de bermudinha, mas sempre terno e gravata, assim, era uma graça o menino. E um menino que era muito iluminado, assim, vou dizer, né? O Paulo era iluminado, assim. Quer dizer, o Paulo é o meu personagem, o menino real que é iluminado e iluminou minha personagem. Então ele é uma personagem otimista, e já voltando à pergunta do Willer, né, que as personagens da trilogia são esperançosas. O Paulo é muito esperançoso na vida dele. Já o Marcos e a Tânia, eles representam um pouco a tragédia dos sonhos não realizados, vou dizer assim, né? São pessoas que acabam fracassando nas empreitadas pessoais deles, mas são pessoas puras, né? Acho que a grande mensagem do Dores de Perda é da relação mais intrínseca entre as pessoas, entre um casal, entre uma senhora que encontra um engraxate na rua e acaba ficando afeiçoada a eles. Esse é o Dores de Perdas. O Desonrados, ele já é um livro mais seco, mais duro, inclusive em questões de texto, inclusive nas soluções estéticas que eu empreguei, né? E ele sim é um livro mais desesperançado. Eu trago como destaque 4 personagens, vou falar um pouquinho. A Mara e o Eduardo. A Mara é uma vendedora de chocolates no metrô. Essa também é uma coisa que eu destaco aqui na reedição, né? No texto introdutório. Ela vende doces no metrô, também baseada numa história real. A Luciana estava no metrô e eu vi uma pessoa conversando e falando dessa história. A menina vendia doce no metrô e foi retirada, e na época que isso aconteceu era mais, vou dizer assim, era menos vendedores no metrô, no trem, né? Nos transportes, mas a severidade era maior, mas eu não diria a violência como a gente vê hoje. A gente viu 2 casos muito fortes durante a pandemia de violência na CPTM contra a vendedora ambulante no metrô. Ela foi retirada, e como eram poucas, eram menos ocorrências, vamos dizer assim, eram menos ocorrências do que hoje, a pessoa ficava mais marcada, não conseguia voltar com facilidade a circular no transporte, não. E a malha de trens era menor na época, né? Não chegava tão longe como chega hoje, né? Não, então, hoje é mais, pessoas se locomove muito mais facilmente pela malha, né? Então a Mara vende doces no metrô, e uma outra personagem minha, que é o Eduardo, que ele desiste de uma carreira que ele tinha por segurança, por uma série de questões éticas e filosóficas. Ele desiste da vida que ele levava e abre um bazar. Abre um bazar na região aqui, na região onde a gente está, aqui perto da Marechal Deodoro, ali na estação Marechal Deodoro. Ele tem um bazar, ele vende um monte de coisa no bazar, bebida, comida, salgadinho e tal. Ele vê essa moça vendendo, só que ele não é vamos dizer assim, ele tem uma confusão mental, assim. Ele por um momento ele acha que tá certo largar tudo, né, e seguir nesse caminho. E outras vezes ele acha que ele está exagerando, ele é uma confusão, assim, de sentimentos, né? E quando ele vê a moça vendendo... A primeira ligação entre eles é o produto mesmo sendo vendido. Ele vende coisas no bazar, ela vende no metrô. E ele, sem elaborar muito, ele acaba admirando ela muito pelo esforço dela. Então ela é uma pessoa, vou dizer esperançosa, mas ela é muito persistente, muito forte no posicionamento dela, né? Ela sim fica muito mal quando ela é expulsa do metrô, e ele acaba ficando obcecado por ela, nesse encontro fortuito da cidade. Então essa é a Mário Eduardo. A Eva, que é a pessoa que eu li o conto Transe, que vai em direção ao Minhocão, e tem 2 histórias em que ela aparece.
E o Pereira, que é um velho que mora aqui na frente do Minhocão. E ele tem uma tragédia familiar e tal, e ele tem a mania de guardar notícias de jornal, que foi o que eu fazia para fazer as escrituras dos livros, né? Eu fazia, por exemplo, o transe, ele foi muito influenciado na época pela questão foi lá em 92. Depois, em 93, eu li um livro que era do Cyril Collard, que é Noites Felinas, que fala sobre a AIDS, né? Fala sobre o HIV. E na época a personagem é portadora do vírus, sem desenvolver os sintomas, mas ela não, a relação e a informação era muito diferente de hoje, né? Então ela foi baseada nessas notícias de jornal. E uma das notícias, todos eles, né, foram baseados. O Pereira guarda as notícias numa gaveta, recorta, meio obcecado por isso, ele abre e fecha o Desonrados, né? E na época eu li uma notícia que foi muito importante para a elaboração da Eva, que foi uma mãe e um filho. O filho era hemofílico, né? Tinha hemofilia, contraiu o vírus e o condomínio queria expulsá-lo do prédio. O mais absurdo que fosse isso aconteceu. Eu queria expulsar o cara de 1991, 92. Fiquei muito impressionado com isso. Eu cheguei a escrever na época pro JT, Jornal da Tarde, publicaram a carta, né? Em protesto. Eu protestei, falei, mandei a carta lá e no final uma advogada conseguiu segurar a barra deles, aí eles ficaram no prédio. Então esse é o Pereira que coleciona notícias trágicas, aí tem todo um sentido e um significado para isso. E o Desacelerado da Mecânica Cotidiana, que é o terceiro livro da trilogia, aí volta a Dona Joana e o Paulo, que são os grandes condutores das narrações, e a Dona Joana que vai protagonizar a oração que veio a dar o nome pro livro pela trilogia do Anonimato. Temos a Dona Joana, o Paulo, que é o engraxate, o Ivan, que eu já falei, o Vladimir, que é uma personagem também bastante forte minha no contexto do último livro. E ele se relaciona com três figuras pitorescas mesmo, que eu conheci lá no Sapopemba, na Avenida Sapopemba, quando eu morava lá na Vila Diva, né? Três figuraças, assim, que iam numa pizzaria bem ruizinha que tinha lá, tal, mas tinha um garçom que tocava violão. Nossa, o cara era um amor de pessoa. E aí eu conheci de vista, assim, eu não cheguei a falar com eles, três malandros lá do Sapopemba, que a menina que trabalhava na pizzaria falava, toma cuidado que eles são ladrões, só que são amores de pessoas, só se você provocar. Esses caras aparecem essas pessoas reais inspiraram três personagens do Desacelerado da Mecânica Cotidiana, que vão voltar depois num outro projeto meu, mais pra frente, né? Elas vão então reaparecendo, cada uma dessas personagens e outras mais vão reaparecendo ao longo das tramas, né? Diálogo entre texto e fotos, eu já muito que falei que foi muito embrionário, né? Eles nasceram muito próximos um ao outro, né? A gente tem um impacto muito grande da imagem, até na construção. Eu tive o seguinte roteiro. Para os dois primeiros livros, eu peguei fotografias, como tinham alguns textos já existiam, eu peguei e incorporei com experiências com as fotografias, tá? Então algumas fotos até inspiraram algumas histórias novas. Então nos dois primeiros livros foi dessa forma. No Desacelerado da Mecânica Cotidiana eu construía o texto primeiro e depois fui buscar fotos que lembrassem, que dialogassem com cada narrativa. Foi essa relação de foto e texto, né? E como eu disse, cada história tinha uma foto originalmente, tinha uma foto cravada ali, algumas eu mantive, tá? Tem isso de cabeça, né? Outras foram se perdendo, não perdi nenhuma foto, foi maravilhoso isso, eu não perdi nenhuma foto. Aí eu peguei e resgatei as fotos, aqui eu vou mostrar algumas em papel, né? Aquela foto que eu já mostrei em papel, mostro de novo aqui, né? Tá aqui, acompanha os dados. Essa aqui é aquela outra foto do banco de talentos, essas duas fotos são do banco de talentos, né? Que eu mostrei, aqui em papel original da época. Essa outra foto norteia também aqui um lambi-lambi, está voltando muito aqui em São Paulo, esses lambi-lambis, esses cartazes de rua,
que também foi aproveitada na narração do texto Transe, minha primeira história da trilogia, minha primeira história publicada. Então a relação entre foto e texto em São Paulo e toda a produção da trilogia é essa, elas são bastante intrinsecamente ligadas, né? São nascedouro até das histórias, né? E aí, quando eu escrevi esses textos, eu não morava aqui onde eu moro, então foi uma coincidência. Depois, até relendo assim, o Desacelerado da Mecânica Cotidiana, algumas histórias se passam aqui na rua Amaral Gurgel, onde eu moro hoje, né? Que eu vim morar aqui em 2011, né? Moro aqui nesse apartamento aqui do lado do Minhocão. Então, pelo menos, vocês não vão poder ninguém vai, né? Poder falar que eu sou coerente, que escrevo sobre Minhocão, e o que você escreve, porque você não vai embora lá. Agora eu tô morando aqui, entendeu? Então tem essa coisa que não foi nada programada nem nada. Tem mais uma pergunta do Charles. Seu comentário. Os livros do Arlindo são escritos sobre nosso dia a dia de verdade, sobre pessoas que muitas vezes estão ao nosso lado e, o melhor de tudo, com base em nosso ambiente, nossa cidade. Isso é excelente. Muito obrigado, Charles. É exatamente isso que eu procuro e busco com os textos, né? E aí até colocamos aqui o MASP, né, que bonitinho, que eu ganhei da Luciana, que é a Catedral da Sé, o lugar que eu mais gosto, São Paulo, esse prédio aqui. Tadinho, ele até perdeu um pouco da tinta aqui. A câmera fotográfica, velhinha, aqui, tá vendo? Tá até desmontando. De fome, né? E aí a última parte aqui do nosso roteiro, a cidade e as personagens, interações nas tramas e na psique dos protagonistas dos protagonistas das narrativas, né? Então, a trilogia ela surgiu dessa aproximação que a gente teve com a fotografia e o Minhocão e a cidade de São Paulo como um todo. Muitas histórias do Desacelerada e do Dores de Perda, de todos os livros, vamos dizer assim. Algumas delas se passam na Zona Leste, ou Centro Expandido, ou Periferia. Tem histórias passadas em Guaianazes, do Desacelerada Mecânica Cotidiana, com lembranças de infância, que eu fui criado lá, né? Eu cresci em Guaianazes, que é o bairro de formação minha, tá? Então os textos nasceram assim dentro da cidade de São Paulo. É uma literatura muito urbana, muito ideologicamente ligada às urbanidades, né? E muitas vezes pode parecer severa a forma como eu coloco algumas questões da cidade de São Paulo, mas de maneira nenhuma nega o amor que eu tenho pelo centro. Eu até reafirmo ele em todos os meus livros, inclusive nos de humor, né? Inclusive nos livros do Dog, lá nos livros mais espontâneos. E até consigo fazer isso nos livros do Joy Division, né? Quem conhece meu trabalho com o Joy Division vê que são crônicas de época, né? Da cena urbana de São Paulo. Então a trilogia nasceu dessa aproximação nossa com essas questões. E como a cidade impacta nas narrativas e nas personagens, né? Então, de maneira nenhuma, quando eu faço um texto contundente sobre São Paulo, eu nego o meu amor pela cidade de São Paulo. Ser rigoroso e ser crítico com a cidade não nega o amor que se tem por ela. Quem era assim era o Dante Alighieri, que no livro do Giovanni Papini, biógrafo do Dante Alighieri, fala: não é possível que as pessoas às vezes olham Dante Alighieri, ele não gosta da Itália. Essa também é a severidade que ele... Florença também é a severidade que ele tem com o local de ação, né, dele, né? Mas não, isso é uma forma de amor que não nega as mazelas, que eu vivo sempre falando, né? Tem um professor meu que falou isso uma vez, eu fiquei muito impressionado, que quem não conhece, só conhece a cidade quem conhece todos os aspectos da relação ser humano com a urbanidade e não nega as mazelas. Quem nega a mazela tem uma ilusão de amor, não tem um amor completo. Só foi um professor meu que falou que de Salvador, ele está falando de Salvador, e eu me apropio, sempre acredito esse pensamento que eu levo para mim. Eu separei alguns aspectos aqui da cidade. Eu vou tentar rapidamente ler alguns textos escolhidos aqui da versão que está sendo lançada. A presença de locais obscuros. Então vamos ler um texto que fala sobre o impacto da presença dos locais obscuros, que é na página 156. Na primeira história, a primeira novela, vamos dizer assim, do Desacelerado da Mecânica Cotidiana, que chama A Melhor das Intenções, que é com o Ivan que eu falei para vocês, né?
Então o Ivan, ele mora aqui, ele tem um bar, o Deodoro Lanches é dele, né? Aquele que eu falei no ponto transe, né? Ele é dono do Deodoro Lanches e ele vai empreender vamos dizer assim, uma viagem assim, dentro da cidade, né? Escapou agora, como que é o road movie? Um road movie, um road movie dentro de São Paulo mesmo. Assim. Vamos lá, ele sai daqui da região aqui da Marechal Deodoro, aqui perto, e vai de metrô em direção à Zona Leste, onde ele morou, onde ele foi criado. E ele faz uma parada na Bela Vista, onde tem uma padariazinha, ela bem obscura, né? Então esta é uma escolha minha para compartilhar com vocês da presença de locais obscuros na trama, né? Então o Ivan vai falar assim: como tantas coisas na minha vida, conhecer esse lugar decorreu de algo fortuito, fugia da chuva. Foi meu filho quem tirou, disse toda orgulhosa a portuguesa, dona do estabelecimento, quando, no meu primeiro dia aqui, perguntei sobre uma fotografia emoldurada e posta a decorar o velho ambiente. A cena retratada é a panorâmica de uma linda igreja de Ouro Preto. Imponente e forte, apesar da delicadeza de alguns ornamentos, grandiosa, embora um tanto desgastada pelo passar dos anos, a construção religiosa projeta sentidos e sonhos para o alto, para o divino. Uma vez, estive aqui com um amigo fotógrafo. Eu disse a ele que gostava da imagem da igreja. Ele prestou atenção, mirou por instantes o quadro, então disparou um discurso técnico. Nunca esqueci. Disse que, a despeito das visíveis qualidades, a foto não cumpre o objetivo que se propusera. Fracassou. Se gerar mais do que emoções baratas era a intenção do artista, falhou a visão fotográfica. Temos emoções, claro, ao contemplarmos a obra, mas o entusiasmo inicial se dilui pela falta de originalidade do olhar de quem produziu a arte, sem, no entanto, a dominar. Aí o Ivan volta. Foi de tirar o fôlego. Fiquei encabulado e arrependido de ter puxado o assunto. O quadro ainda está aqui, mesmo depois de tanto tempo, desde aquele meu primeiro dia. Eu olho-o agora. As cores bem gastas, a superfície muito machucada pela umidade. Meu amigo fotógrafo, caso estivesse comigo nesse instante, poderia dizer: o contraste, que nunca for o ponto alto, está castigado pelo calor. Não deverá durar muito. Aí Ivan volta. Não deverá durar muito, isso sabe o próprio ambiente daqui, penso. Para mim durará. Meu coração sabe. É isso mesmo. Adoro a foto. Meu colega fotógrafo, mesmo com toda a sua análise estética, não me convenceu do contrário. Não domino o assunto e não sei ler imagens do mesmo jeito que ele. Ainda bem, que sejam pobres os meus parâmetros artísticos. Ao inferno os parâmetros. Quero observá-la. A cada desbotar, a cada sumir de cor, que se transporta para uma zona imperceptível. Quero estar aqui, sonhar com Ouro Preto. Fazer meu amor pelos lugares deprimentes de São Paulo ser tão grande quanto o meu respeito por Ouro Preto. A padaria não deverá durar muito. Talvez suma em breve, falida e tornada obsoleta pela diversidade e modernização de outros estabelecimentos concorrentes. A presença de locais emblemáticos. Aqui temos um local obscuro e um local emblemático. Sem nenhum contexto de valor. Aí tem um outro texto que é já de uma outra história, que a história se chama Estação das Saudades, e vai falar da Praça Roosevelt. Na época que eu escrevi o livro, a Praça Roosevelt era mais ou menos do jeito que eu vou falar agora. Frestas por entre as copas das poucas árvores permitem ver do prédio o concreto abaixo. Um mendigo louco grita para o vazio. Também ele, o mendigo, um invisível afinal. Um crente fazia sua pregação. Enquanto isso, velhos músicos de uma bandinha de inauguração de lojas em pé na rua molhada pela chuva da sexta-feira anterior guardavam seus parcos instrumentos após o trabalho na noite precedente. Do lado, a igreja com seus 12 apóstolos em pedra encardida pela poluição e com sua torre bastante alta, vigia o início da consolação. Fluxo intenso de carros por baixo da praça, também pelos lados dela. Veículos pelo asfalto das adjacências. Muitos deles seguiam até o viaduto para lá ir em busca de compromissos e encontrar a quilômetros do centro paisagens ainda mais tristes do que as da praça. Melancolia
era a visão de melancólica, perdão. Melancólica era a visão de menores de rua cheirando cola e de criminosos que buscavam esconderijo entre bancos quebrados, canteiros sem conservação, muretas rachadas, paredes com pinturas descascando, flores mortas e uma caixa d'água cheia de pichações. Tudo triste e degradado eram esses elementos de má qualidade que indicavam a ausência de cuidado para fazer do lugar uma praça de verdade. E a Praça Roosevelt é outra hoje, né? É totalmente diferente de hoje, né? O impacto visual de elementos, né? O impacto de elementos visuais na vida das personagens, a gente já falou, né, bastante com as imagens e com o exemplo do transe, né? Mas tem uma outra questão, que é o impacto das obstruções ao convívio. Eu vou ler um outro e final texto da página 92. É do texto do Desonrados, chamado Degradações. Aí é o Eduardo quem vai falar um pouco aqui. Então o Eduardo está de noite num local aqui que vocês vão compreender um pouco melhor. Minha situação é degradante, assim como esta região em que estou. Não sei por que vim aqui a esta hora da noite. Parado em uma praça de puro concreto, observo um desgraçado remexendo lixo. Quando ele se cansa, sai da praça e, desolado, anda em direção a um viaduto. Eu o sigo. Pode ser que ele esteja indo dormir lá embaixo. Talvez eu deva ir com ele. Quem sabe eu não volte mais para o meu bazar. Vocês lembram que eu falei que ele tinha um bazar, tal, né? Com a Mara, a relação dentro do metrô, tal. Pode ser que ficar aqui seja melhor. Minha situação é péssima. Por que então não me enfiar em uma brecha no concreto, espécie de ferida da cidade? Estou a poucos passos do sem-teto. Nós estamos bem embaixo do viaduto. Olhamos decepcionados para o chão. Um piso feito pela própria prefeitura para espantar pessoas sob o viaduto. Um concreto pontiagudo cobre todo o espaço. Sobre esse piso cortante e áspero despejaram asfalto derretido. Devem ter feito isso há pouco. O líquido parece ainda estar quente, o cheiro é muito forte. Em silêncio, o homem passa a observar um dos pilares de sustentação do viaduto. Há vários cartazes colados lá. Um deles é de uma escola infantil. Não sei se ele pode ler, se enxerga bem na escuridão. Eu consigo entender as palavras do anúncio, ainda que o cartaz esteja rasgado. Continuamos calados, apenas observando a propaganda. Aí a propaganda diz: vem para o Jardim das Esperanças. E aqui a gente esperava que isso acontece ainda em São Paulo, né? O padre Júlio Lancelotti teve a coragem de ser o punk nosso, de quebrar o piso pontiagudo que a cidade de São Paulo teima em colocar embaixo dos locais. Assim, de... Então, resumindo em tópicos, em exemplos, a influência do espaço urbano na cabeça das personagens, né? Essa é o papel de São Paulo aqui na trilogia do Anonimato, né? Então era isso. Eu acho que eu agora vou falar algumas participações aqui, mas o que eu tinha separado para falar sobre o lançamento de hoje é isso. Essa é a história, a nossa história com a literatura, e essa história com a trilogia do Anonimato, né? Personagens no anonimato circulando, sendo vistas ou ignoradas em São Paulo. Então era basicamente isso que tinha separado para a gente conversar. Luciano lá de Portugal, Luciano Santil, um grande abraço, Luciano, lá de Portugal. Brasileiro em Portugal. Imaginei como seriam uns curtas-metragens baseados nos teus livros. Luciano, eu vou te desafiar, cara. Eu vou querer música baseada nos meus livros. Cara. Se eu tiver condição de fazer, se eu tiver condição de ler, compor uma música, ficaria. O Luciano é músico, né? Tinha uma banda aqui no Brasil, né? Ah, tem mais um aqui do Luciano. Ouvir a leitura do Arlindo me trouxe a lembranças minhas caminhadas com Léo e Ranieri. Rani. Pelo centro, incrível. Que bom, Luciano, muito legal transmitir isso a você. E a quem mais se sensibilizar. Jane, minha sogra. Parabéns, adorei seu vídeo, assim como estou fascinada com seu livro. Muito obrigado, Jane, maravilha. Muito bem. Ah, o Willer, novamente. A evocação de realismo de Dostoiévski na trilogia Hora Apresentada. O
Desonrados, o Nelson de Oliveira, que fez o prefácio, cita isso. É bem dostoievskiano esse livro, sim, Vila. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Eu vou achar, calma aí. Se você, aqui o Nelson de Oliveira fazendo a introdução do livro, né? Falei recentemente com o Nelson de Oliveira, o Fernando Bonassa, né? A respeito do lançamento, trocamos livros, né? Foi muito bacana retornar a eles. Maria Valéria Rezende, que está comigo desde então, não deixa ela em paz, também estou sempre em contato com ela. Mas Fernando Bonassi e Nelson de Oliveira fazia tempo que eu não falava. Aí o Nelson vai falar assim: se você conhece O Homem do Subterrâneo, das famosas Memórias do Subsolo de Dostoiévski, se você escutou a voz raivosa desse sujeito doente, amargo, grosseiro, rancoroso, medíocre, arrogante, destroçado pela vida, tenha em mente o seguinte: essa voz, seguindo o comando, sabe-se lá de Deus ou do diabo, cresceu e se multiplicou, que é muito relacionado ao texto Degradações, que eu li um trecho para vocês, e um outro chamado Homem Sem Importância e os Sonhos do Passado. Vanessa Passos, em que momento você escolhe os personagens? As fotos. Vamos lá, vou ler. São 3 perguntinhas. Em que momento você escolhe as personagens? No momento que as cenas, as situações e as vivências ocorrem. Isso vai acontecer no meu próximo trabalho, inclusive. Que eu estou aqui já, vou mostrar para vocês aqui, provar que eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Aqui, ó. Aqui está o livro novo que eu está entrando na segunda revisão, desenhos do Matheus Villa de novo. Aqui, Dona Joana de novo aparecendo. Mas aqui também foi feito com base numa... E a vivência pode ser uma notícia, Vanessa, E aí que surgem as coisas que vão sensibilizando, uma música, Os estímulos são diversos. Acho que a personagem concretizada mesmo são geralmente pessoas mesmo, experiências menos vívidas, né? Na cabeça da gente. E as fotos, como você escolhe. Mas assim, relacionado à trilogia do Anonimato, foi dessa maneira que eu fiz. Eu baseei alguns textos em imagens que já existiam, outros textos eu fiz primeiro e depois fui atrás das fotografias. E obviamente São Paulo, para esse trabalho específico, né? Teve um outro livro nosso, meu e da Luciana, que tinha fotos da Itália, por exemplo. Então não é por esse caminho, né? Mas as imagens normalmente têm a ver com as narrativas, né? Você escreve e depois os personagens vão aparecendo, você vai lembrando das vivências, ou é o contrário? Sim, primeiras vivências, normalmente. Primeiras experiências, depois vão sendo elaboradas os personagens, né? E como eu disse, dei exemplos aqui, algumas reais, outros baseados em várias pessoas, várias situações, né? É isso. Vamos lá. O livro A Solidão da Cidade... Aqui é o Willer. O livro A Solidão da Cidade fica ao lado do meu computador. Quando quero me transportar para São Paulo, folheio. Oh, que maravilha, Willer. Muito obrigado. Muito legal. Ramão, meu amigo Ramão. Nosso amigo Ramão. Desejo todo sucesso para você. Um forte abraço virtual por enquanto, Ramão. Infelizmente. O Edson. Esse é o Edson... O cabeludo? O cabeludo. Muito bem. Eu tô com a minha cabeluda. Né? Eita, mas o Edson, ele tá que nem eu, assim, não corta cabelo, tá vendo? Meu cabelo, agora eu tô com muito orgulho, eu nunca tive cabelo comprido, eu tô chegando a usar amaciante de roupa no cabelo pra manter sob o jugo. Eu fui correr, eu tô correndo sempre de máscara. Sempre o nome dele? O cara é muito importante, aí ele tá ficando muito legal, porque ele tá ficando velhão, assim que nem eu, tá ficando muito espontâneo, assim. E ele colocou no começo da pandemia um post que a Luciana me mostrou que eu caguei de rir. Eu tenho mais máscara do que cuecas hoje. Aí a gente pensou em montar um grupo de internet. Assim, o Edson tá cabeludo, que nem eu. Aí eu fui correr de máscara. Em 2 ocasiões eu fui chamado de cabeludo, que orgulho. Por 2 sem teto na rua. Um pediu dinheiro. O cabeludo dá 10 centavos. E quase que eu levei um saco de moeda pra ele em homenagem. E uma outra vez que eu tava correndo, Ô cabeludo, corre mais, tá mole, tá molenga, não sei o que. Ali na Rua da Consolação aqui. Vamos lá, Edson. Não corte o cabelo.
O livro está muito bonito, parabéns. Com a diminuição dos escritórios, quais personagens poderão surgir dessas pessoas que agora moram, trabalham no mesmo lugar sem circular pela cidade? Edson, o próximo livro vai ser contextualizado, vivido durante a pandemia, tá? Acho que aí já vai ser um pouco o meu... Eu tive de Solidão da Cidade, foi um livro de fotos. Todos esses livros aqui são livros de literatura com fotos, né? O Solidão da Cidade é um livro de fotos, né? Da pandemia. E o próximo livro segura um pouco, que quando a gente, se der tudo certo, eu conseguir lograr êxito aí no processo, estão sendo feitas as últimas ilustrações pelo Matheus. Vai ser um livro na pandemia, situações durante a pandemia, tá? E algumas baseadas em histórias também testemunhadas, né? Audrey Dutra do Rio de Janeiro, né? Audrey, Brasília, Rio de Janeiro. Ela está no Rio, não sei agora. Parabéns pelo lançamento do livro, super interessante. Muito obrigado, Audrey, muito obrigado mesmo. Então, tem mais? Uma pergunta do Floyd aqui. Acho que eu vou começar a ler, porque tem muita Floyd. coisa que eu não estou conseguindo escrever mais. Se quiser ler, já vamos parar. Acabou aqui minha cola, meu caderno. Aqui é um caderno de cola inteirinho, livros aqui, fotos para todo lado, livros antigos aqui, museu aqui. Floyd, você acha que São Paulo perdeu um pouco das características que poderiam defini-la como cidade do ponto de vista de lugar para se viver, algo como uma metrópole que não é mais uma cidade? Floyd, olha, se você acompanhou durante todo o tempo, aí a gente esteve conosco durante toda a conversa, eu li aqui um texto sobre a Praça Roosevelt. A Praça Roosevelt aqui era, nessa época que eu comecei a vir para o centro, eu ia muito ali no Cine Biju, no Cine Oscarito, no Cine Clubes, né? Era um lugar muito duro. O próprio Desacelerada Mecânica Cotidiana foi lançado na Praça Roosevelt, numa livraria de HQs do Gualberto. Não existe mais, aliás, o Gualberto foi uma figura muito importante na área, né, de HQs. Ele tinha ele é um expoente, ele é um entusiasta e ele é um ativista, né, cultural, assim, muito forte, né, o Gualberto. Ele tinha uma livraria ali na Praça Roosevelt e o livro foi lançado lá. Desacelerada Mecânica Cotidiana. Então, te respondendo, eu acho que em alguns aspectos melhorou. Melhorou se comparar com o texto aqui de alguns pontos da cidade aqui no livro. Eles estão melhores. Eu acho que a ocupação da cidade é maior hoje pelo caminhante, né, que é uma ideologia nossa, né, inclusive em fotografias, né? Do caminhante urbano, que era uma coisa que não era muito impensada antes, né? Então, para convívio, digamos, alguns aspectos melhoraram, nem tudo é ruim. Agora, a questão da característica aí já é uma situação delicada mesmo. E as coisas mudam muito aqui. Durante a pandemia, no home office, no teletrabalho, e a gente entrou em férias. Eu vou entrar em férias de novo, mais 10 dias de férias a partir de segunda-feira. Teve umas férias que eu e a Luciana tiramos, a gente ficou uma semana em cada apartamento. Teve uma vez uma das ocasiões que eu voltei pra cá, tinha um comércio que fechou e outro que abriu. Esse é um impacto que deixa a gente... Se sai só uma semana, eu já não reconheço o lugar. Então, algumas coisas que descaracterizam, sim, são preocupantes e tornam o lugar... com esquecimento, né? Sem as marcas, né, locais, né? Isso é muito, muito preocupante, sim. Vou ler umas perguntas aqui porque não estou conseguindo escrever tudo. Luciano aceitou seu desafio, ok. Raquel falou que está ansiosa para ler, adora os seus livros, Arlindo. Raquel Amato. Você já tem um livro, Raquel? Ajude o escritor. O Willer fez um comentário aqui. Ele falou que Bergman tem a trilogia do Silêncio, Paul Auster tem a trilogia de New York e Arlindo tem a trilogia do Anonimato. Então, colocar do lado do Auster, não? Quando terminar de ler o livro do Arlindo, vou tentar encontrar um ponto em comum nas 3 trilogias. Vai ser um bom exercício.
Só para um complemento, Willer, o Auster sim foi uma grande influência no meu texto. O Paul Auster, sim. E principalmente aquele Cortina de Fumaça, Sem Fôlego, que foram tornados livros. Eu tenho os livros do Auster, tem a trilogia de Nova York. Assim. É um grande autor, fico até meio constrangido de estar no meio. Você colocar no meio. O Ângelo Colella falou parabéns. O Colella é um milagre, é um italiano corintiano, que é muito bom. Parabéns por mais um livro. Quero ser convidado quando assumir a academia. Forte abraço. Academia? Brasileira de Academia Letras. só de... Nem a ACM eu tô indo mais, quanto mais. Muito obrigado, Ângelo. É um grande cara, um Ângelo corintiano. Márcio Lorenzini, parabéns Márcio pelo também, lançamento. Um grande abraço para você. Márcio trabalhou no Valor Econômico, não foi, Márcio? Ramon falou que com essa informação sobre o livro escrito na pandemia deve ter sido uma aventura. O livro que você vai lançar, que você está escrevendo, que você está revisando, sei lá. Em que sentido? Se isso é uma aventura de escrever um livro durante a situação de pandemia? É mais fácil, porque a gente tem mais tempo para ficar em casa. Tem um comentário aqui do... As fotografias foram uma grande aventura. O Solidão da Cidade foi um... Nem eu, às vezes eu paro e penso, como é que eu consegui fazer isso? No meio da pandemia. Tem uma pergunta do Amauri. Quando você vai escrever algo sobre sua relação com os quadrinhos? Eu acho que ele te intimou. O Amauri, tem um capítulo... Tem um capítulo do... Sem Chuteiras, Sem Unhas, Joguei no Pior Time do Mundo, que é o primeiro livro de humor que fala do esporte amador. Tem um capítulo só para quadrinhos, ó, que eu falo da minha relação com quadrinhos. E eu tenho agora a minha mania de fazer fotografias de fotonovela com miniaturas, com bonecos. Eu estou fazendo uma série chamada A Garota de Papel, que é baseada na Feiticeira Escarlate, na minha relação de moleque com as quadrinhos da Marvel e a idolatria que eu tenho pela Wanda Maximoff. Eu posso mandar para você depois, eu tenho tudo em PDF depois. Clarice falou que ama os textos do Arlindo e da Luciana. Willer me deu de presente os livros dele. O Floyd disse que tadinha de mim, eu tô cansada de escrever. Realmente, Floyd, eu tô cansada de escrever aqui. Charles, Arlindo, uma curiosidade. Você disse uma vez que não tem televisão e acompanha os noticiários através de um pequeno rádio e pela internet. Isso é verdade? Isso não... televisão agora eu tenho, Charles. Tudo bem que eu tenho. a TV só mostra. Mas eu só consegui... Eu só comprei a TV por causa da Feiticeira Escarlate, meu. Por causa da série da Marvel, que eu comprei a televisão esperta aí, que eu tenho, mais esperta que eu. Não sei mexer direito. E agora tem uma televisão, tô assistindo até jornal, e a pandemia, a situação do Brasil, política do Brasil, transformou figuras que eu não tinha a menor afinidade e ficaram até simpáticas, como Bonner do Jornal Nacional, a Miriam Leitão, que fala na CBN, mas agora tem uma televisão, mas a mania do rádio continua. Rádio de pilha, continua tudo. Fica tranquilo que eu não sou um traidor contumaz. A Raquel falou que vai encomendar o livro dela pelo Sebo Clepsidra. Fique tranquilo. Corra lá, Raquel, porque tem poucos lá. Não tem muito. Charles falou parabéns por mais esta obra, sucesso e que venham outros clássicos. Seus livros são excelentes, juntamente com as obras da Luciana. Vocês dois são grandes escritores. Muito obrigado pela parte que me toca. A Luciana e eu somos assim. Eu já até sei. Fazendo a comparação com o cinema, a Luciana é o Stanley Kubrick e eu sou o Clint Eastwood. Em que aspecto? A Luciana demora. O Stanley Kubrick teve poucos filmes na filmografia, só teve obras-primas. O Clint Eastwood já faz um por ano, mais de um por ano. Não são obras-primas, mas são bons filmes. São bons e eu adoro ambos. A Luciana tem um processo de escrita diferente. Não é melhor, não é pior. Mas é diferente, é o jeito dela, o ritmo dela é outro. Eu sou muito de pôr no papel logo e sair revisando e amontoando as árvores mortas em casa, assim que a gente trabalha. Márcio Lorenzini perguntou, qual a sua preferência? DC ou Marvel? Marvel sempre. DC eu só gosto da Vertigo, do Sandman, do Monstro do Pântano, essa turma mais dark, assim, vamos usar essa palavra.
O Ramon disse que na pandemia ele quis dizer sobre o sentimento de isolamento nas ruas e sobre as fotos retratando este momento. Ah, sim. Eu até falei, né, que foi no Solidão da Cidade, foi essa mesma tônica do livro, né? Que foi... Hoje até com mais gente na rua e mais abertura do comércio, isso se tornou um documento até diferente do que tem em tão pouco tempo, né? Do que a gente vê hoje, né? Tudo aberto. Então. Charles quer saber se a gente prefere vinho seco ou suave. Sempre vejo vocês tomando vinho nas lives. Vinho seco ou suave, não. A gente prefere licoroso, que é o vinho do Porto. O vinho do Porto Ruby. Olha que coisa chique, né? Maravilha. Mas toma seco. Eu gosto de vinho, cara. Eu sou muito vira-lata, não sou muito exigente. A Audrey falou, que bom que consegui pegar a live. Meu celular descarregou na hora em que o Arlindo me mandava um abraço. Sim, sou do Rio. Nem deu tempo de responder. Tá? A gente teve um problema aqui de conexão, não conseguia carregar, não abria a câmera. Na verdade era o Facebook, demorou um pouco para começar. A gente não conseguiu fazer a transmissão. Eu já estava quase escrevendo o texto de desculpas. Acaba o livro aqui, desculpe por... Pedimos desculpa. Desculpa, porque não deu certo. Meu, cara, por mais que você faça, a gente já fez várias. Tudo acontece com a Arlindo. Meu professor Jorge Barcá, da Palas Atenas, tem uma frase muito boa que fala assim: a tecnologia veio para resolver problemas que você não tinha. Mas, comentar? A Bianca falou que quer ver foto da televisão, porque ela não acredita que você tem uma TV. Agora tem uma TV, cara. Nossa, tem uma TV. E ela falou que ela também só toma vinho do Porto, aprendeu com o brother. Então, vai acabar em pizza nosso lançamento aqui. Depois pizza e vinho. Porto, já tem aqui no meio da parada. É isso. Alguns comentários foram passando, assim, tem muito comentário muito rápido, mas acho que eu consegui pegar a grande maioria. Eu agradeço muito, muito mesmo vocês terem nos seguido aí nessa conversa. Foi um prazer enorme. Foi uma... Não tinha ainda uma dimensão das redescobertas que eu fiz aqui em casa, com textos antigos feitos à mão, livro que cita a gente, fotografias antigas, até um cartão de uma pessoa lá do banco, cartãozinho de visita de uma pessoa falecida já do Banco de Talentos, lá que eu encontrei durante a garimpagem aqui do material para poder fazer uma conversa bem legal com vocês. E tem uma conversa, sobretudo, descontraída, porque literatura como a minha é feita do convívio, é feito do corpo a corpo, né? Da carne a carne. Né? E a gente hoje não está podendo fazer essa aproximação mais como sempre foi feita. Né? Então, mas mesmo assim, à distância, a gente procura trazer uma humanidade para a conversa, para não ficar aquela coisa muito arrogante, jactante, né? Então, tenho certeza que vocês, apesar da temática seca, dura e filosoficamente aí até amarga das histórias da trilogia, a grande questão aqui é a solidariedade e a esperança entre as pessoas, simples como somos todos. Tem uma última pergunta que o Luciano fez, se a gente tem planos de ir para Portugal. Olha, acho que vai sim, Luciana. Eu estava falando com a Luciana, falando com o Luciano agora. Assim que puder, a gente volta a viajar, mas eu acho que eu vou dar, assim, o ideal seria dar um tempo, além do tempo legal, assim, dado, né? Eu acho que esperar um pouco mais não custa nada. A gente passou, acabou a pandemia, todo mundo vacinado. Vamos imaginar a situação mais legal possível, né? Tá seguro, tá assim, ainda assim dá mais um tempo, assim, para poder viajar, e Portugal sempre é a rota. Minha irmã já tirou aí a cidadania portuguesa, né, tal. Portugal sempre é um lugar legal, né, de ir, né? Muito bom. Isso. Vamos finalizando? Vamos finalizando. Obrigada a todo mundo, foi muito legal. Vocês ficarem me explorando lá para escrever as perguntas, não consegui escrever tudo, no final acabou em pizza, né, que aí tive que vai acabar em pizza. Dia Mundial da Pizza. Obrigada a todo mundo, foi muito legal. Eu vou tentar ver se eu consigo baixar depois o vídeo, para quem não conseguiu pegar tudo, e aí eu coloco em algum lugar. Tá bom? Tá bom. Fiquem em segurança, fiquem em paz.
perseverem com seus projetos e aguardemos um dia melhor, cada dia melhor.